Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Depois de tudo que eu falei, você já achou, né? Todo esse tempo aí você não achou? Hebreus 3, 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, que voz? A voz de Deus. Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram. Onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém? Não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Feche teus olhos. Pai, fala conosco mais uma vez, Senhor, no nosso coração, segundo a tua vontade, não apenas aquilo que queremos, mas tudo aquilo que precisamos ouvir. No nome de Jesus, Deus, nossos ouvidos estão atentos. Fala conosco nessa hora, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, fique tranquilo, fique à vontade. Glória a Deus. Olha só, Israel, o povo de Deus, povo escolhido. O escritor do livro aos Hebreus, o próprio nome do livro já diz, é aos Hebreus. Escreve aqueles que eram povo de Deus. Ele escreve uma carta, e nesta carta ele traz algumas sugestões, alguns conselhos. E aqui ele chama a atenção do povo de Deus, para que eles olhassem atrás e vissem a história do próprio povo, dos seus antepassados. Aqueles que eram chamados por Deus e que foram escravizados na terra do Egito. E lá no Egito, enquanto eles clamavam a Deus, Deus lhes prometeu uma saída, Deus lhe prometeu a eles libertação. Só um pouquinho. Deus prometeu a eles libertação. Deus prometeu a eles que daria a eles uma nova terra, um novo lugar, uma terra que emana leite e mel, a Canaã, a terra prometida, porque eles clamaram ao Senhor. O povo amado de Deus, o povo escolhido de Deus, foi salvo, foi liberto, foi retirado da terra do Egito pelo poder de Deus, com sinais maravilhosos. Você conhece a história. As 10 pragas, virou até novela agora, né? As 10 pragas, o mar que se abriu e o povo passou a pés enxutos. Todos os dias o cuidado de Deus estava presente na vida do seu povo, revelando o seu amor, revelando o seu cuidado, o seu carinho. Pela manhã o maná caía dos céus. Durante o dia a nuvem do Senhor estava sobre eles, para que eles não ficassem fustigados pelo calor, pelo sol do deserto. E
de sol nós estamos entendendo agora, amém, irmão? De calor de sol nós estamos entendendo um pouco agora. Deus mandava o ar-condicionado espiritual, a coluna de fogo que à noite, quando a temperatura variava demais, porque no deserto a areia não retém calor. Então à noite a temperatura ela sofre uma mudança brusca no deserto. De manhã é um calor insuportável, à noite temperaturas negativas. Então Deus mandava a coluna de fogo para que eles pudessem estar em um ambiente confortável. Deus estava mantendo o seu povo, porque Ele tinha um propósito, Ele tinha um plano, e o povo estava andando segundo o plano de Deus, com os cuidados de Deus. E depois a água que saiu da pedra, água fresca, e depois mesmo contra a vontade do próprio Deus, Ele mandou as codornizes, porque o povo disse: nós queremos carne, então Ele mandou carne. Era Deus revelando-se ao povo, era Deus mostrando-se ao povo desde o primeiro dia na terra do Egito, desde a primeira praga até em todos os tempos de caminhada. Mas a Bíblia diz que aquele povo que saiu do Egito, ainda sendo o povo escolhido e amado de Deus, mesmo sendo o povo a quem Deus destinou uma promessa, uma palavra, a Bíblia diz que pela incredulidade eles não receberam, não puderam entrar. Aqueles que saíram do Egito, mesmo sendo guiados por um Deus apaixonado, não puderam entrar na terra prometida por causa da sua incredulidade. E o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso, nos dando um alerta sobre o perigo da incredulidade. Porque às vezes nós podemos ser o povo de Deus, estar caminhando com Deus, mas deixar a incredulidade entrar no coração. E a incredulidade ela tem o poder de nos roubar aquilo que Deus deu. A incredulidade é um mal silencioso que pode ocupar o nosso coração sem que a percebamos antes que seja tarde. O escritor aos Hebreus nos faz um alerta sobre este perigo iminente e nos leva a uma análise profunda a fim de detectarmos este mal e combatermos em nosso coração. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é combatendo a incredulidade. Olha, irmão, o povo de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles que viram e viveram milagres, sinais e maravilhas, aqueles que tinham uma promessa de Deus para as suas vidas, eles não puderam adentrar na terra prometida. E o escritor aos Hebreus, ele diz que a causa foi a incredulidade. Eles permitiram que a incredulidade dirigisse os seus corações, e mesmo fazendo parte da promessa, mesmo fazendo parte de Deus, do povo de Deus, mesmo sendo conduzidos e guiados pela presença de Deus, não alcançaram a promessa por causa da incredulidade. Nós precisamos estar atentos. Eu quero falar hoje sobre a incredulidade, como combater, detectando os sinais que o próprio Deus percebeu e que, entre aspas, reclamou de seu povo, justificando a sua atitude, justificando a sua decisão. Ele disse: é por isso, por causa destes sinais, por causa destes comportamentos, por causa destes posicionamentos, é por causa disso que eu vi no meu povo e que na minha ira eu decidi: não entrarão no meu descanso. A incredulidade impediu que um Deus de amor pudesse dar àqueles a quem Ele amava o que Ele mesmo tinha sonhado, prometido e conquistado. A incredulidade pode ser um veneno que entra no nosso coração para provocar a morte espiritual. E nós precisamos estar atentos aos sinais da incredulidade.
E o primeiro sinal de incredulidade que Deus mesmo detectou, e está aqui no texto escrito, é um coração endurecido. Deus disse: este povo tem um coração duro. Em outro momento, Deus fala ainda lá no Velho Testamento, povo de dura cerviz. Coração endurecido, uma dura cerviz que não baixa a cabeça, que não se rende, que não se entrega, que não abandona o seu orgulho, que não abandona a prepotência, que não abandona a presunção. Coração endurecido, não aceita a palavra de Deus, ouve a palavra, mas ela não penetra no coração, porque ele está endurecido. Quando o coração está endurecido, geralmente nós temos uma má vontade em relação às coisas de Deus. Não queremos ouvir a palavra de Deus, não queremos ouvir o que as pessoas têm para contar, nós não queremos ouvir testemunho de ninguém. Irmãos, é natural, no começo da vida cristã ou antes dele, nós vimos para Jesus com o coração endurecido. Aliás, Deus nos alcança lá no mundo quando estamos com o coração endurecido. E às vezes somos teimosos, porque Deus chama, o Espírito Santo fala, as pessoas dizem, nós até percebemos como é bom andar com Deus, que é melhor andar com Deus, mas o coração endurecido pelo pecado não nos deixa aceitar, parece que vamos perder, é como se estivéssemos em uma luta, uma batalha com Deus, para ver quem é que ganha. Eu não vou perder, eu não vou dar o braço a torcer. Coração endurecido, e ficamos lutando contra Deus, lutando contra a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Mas também a Bíblia diz que o povo de Deus que estava com ele, deixou o coração ficar endurecido. E nós podemos, numa caminhada cristã, no andar com Deus, às vezes permitir que o nosso coração se endureça. E Deus disse: aquele que tem o coração endurecido não entrará, não herdará, não terá colheita, não terá poderosa colheita, é o ano da poderosa colheita. Coração endurecido, muitas coisas podem endurecer o nosso coração. A primeira delas já falei, o que é o pecado? O pecado nos afasta de Deus. Quando nós permitimos que o pecado acesse o nosso coração, quando nós permitimos que o pecado entre e faça morada, quando nós voluntariamente aceitamos o pecado mesmo sabendo que é pecado, nós aceitamos o pecado mesmo reconhecendo que é errado, mas nós aceitamos voluntariamente porque queremos, porque gostamos, porque temos um desejo, uma vontade e cedemos ao pecado, e o pecado nos afasta de Deus e o nosso coração fica endurecido. Então nós não queremos ouvir, nós não queremos mais ouvir o líder de célula, nós não queremos mais ouvir o irmão da minha célula, não quero mais ouvir o pastor, não quero mais ouvir a palavra. Eu já estou encantado, eu já estou decidido, eu vou me entregar ao pecado. Então o coração se fecha e o Espírito Santo não alcança mais espaço para convencer, não entra mais. O pecado, ele endurece o nosso coração. Outra coisa também que endurece e pode endurecer o nosso coração é a soberba. A soberba, o desejo de ser, a vontade de aparecer. Ficamos soberbos. Todos nós, irmãos, temos um pouco de soberba e orgulho. Todos nós. Um tem mais pouco do que os outros, mas nós temos. E às vezes somos feridos no nosso orgulho. Quando somos feridos em nosso orgulho, quando somos feridos na nossa soberba, então endurecemos o coração. Quem é esse aí para vir falar da minha vida? Quem é você? O pessoal fala aí fora, né? Quem é você para me julgar? Uma vez eu conversava com alguém e ela perguntou para mim: Eduardo, eu não era pastor, Eduardo, o que você acha de a gente ouvir uma musiquinha do mundo de vez em quando? Não, mas não qualquer música, aquelas músicas bonitas, que fala de amor entre um homem e uma mulher. São as músicas que é boa, não é depravação. O que você acha? Olhei para ela e disse: o que eu acho não importa, o que eu penso não importa. Agora, se você quer saber o que a Bíblia acha, eu posso te mostrar. Então eu mostrei onde a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus.
Ela leu a Bíblia assim, eu nem li, dei para ela ler, leia aqui, filha. Ela leu, ela empurrou a Bíblia. Você não pode me julgar, porque se você me julgar é pecado. Coração endurecido. Eu disse, eu não estou te falando nada, você leu da Bíblia, não foi eu que escrevi a Bíblia. O teu problema não é comigo, é com o autor da Bíblia. Vai brigar com ele. Mas quando o coração está endurecido, nós não queremos mais ouvir, não aceitamos repreensão. Nós não aceitamos que ninguém venha nos dizer, que ninguém venha nos alertar. Nós não queremos mais ser alertados, já estamos decididos. O coração endureceu, ferido no orgulho. As frustrações e decepções endurecem o nosso coração. Não vou mais na célula, porque eu não gostei do que disseram. Não vou mais fazer isso. Nós brigamos com as pessoas na igreja e ficamos de mal com Deus. Às vezes se decepciona com as pessoas, porque irmão, olha aqui para mim, preste bem atenção. Se você vai viver uma vida com Jesus no meio da igreja de Deus, se prepare para se decepcionar com as pessoas. Porque nós somos todos iguais, porque está todo mundo ralado. Está todo mundo aqui buscando ser melhor, está todo mundo aqui buscando viver uma vida com Deus. Está todo mundo aqui tentando melhorar, mas nem sempre a gente consegue. Então nós nos decepcionamos com as pessoas, mas ficamos de mal com Deus. Porque se só ficasse chateado com as pessoas e buscasse outro lugar, talvez estava bem, mas daí não vai mais em lugar nenhum. O coração fica endurecido por causa de uma frustração. O coração fica endurecido por causa de uma decepção. Então não quer mais ouvir a voz de Deus. Então não quer mais buscar as coisas de Deus, fica com má vontade em relação às coisas de Deus. Não quero mais assumir compromisso, não quero mais assumir responsabilidade, não quero mais esse ministério, não quero mais esse chamado, eu não quero mais. O coração já começou a se endurecer, porque acha que por algum motivo, o coração endurecido por algum motivo, a frustração, a decepção veio. Deus diz, aquele que tem o coração endurecido é um sinal de incredulidade. A incredulidade começou a entrar no coração. O segundo sinal de incredulidade está atrelado ao primeiro, chama-se desobediência. O escritor aos Hebreus fala aqui, está explícito no texto. Quais foram que ficaram no deserto, senão aqueles desobedientes? A desobediência voluntária e proposital. Desobedeço porque eu quero. A pessoa ela não consegue mais seguir os princípios bíblicos. Não consegue mais atender à vontade de Deus. Ela sabe qual é a vontade de Deus. Ela sabe qual é o princípio. Mas voluntariamente ela desobedece. Eu sei como é que é para fazer, mas eu acho quando a gente começa a colocar a nossa própria vontade. O desobediente, ele não ouve a voz de Deus. Ele até ouve a voz de Deus. Ele reconhece que é a voz de Deus, mas ele quer viver a sua própria vontade. Ele quer fazer o seu próprio desejo. Olha aqui para mim, porque a desobediência, ela sempre tem uma causa e uma desculpa. A desobediência vem sempre acompanhada de uma causa e também de uma justificativa. A causa da desobediência é porque, na maioria das vezes, 99%, é porque a vontade de Deus conflita com a minha. Então a minha vontade tem que prevalecer nesse negócio. Nós só somos desobedientes quando Deus nos dá algo a fazer, ou nos pede alguma coisa que nós não queremos fazer, e vai contrário à nossa vontade. Então a desobediência, ela tem sempre uma causa, a minha causa, o meu desejo, a minha vontade. É quando eu quero que prevaleça a minha vontade, prevaleça aquilo que eu quero. E Deus manifesta a sua vontade de maneira clara, transparente, explícita para nós. Mas nós decidimos não viver isso. É quando nós nos tornamos pastores de nós mesmos. Nós não ouvimos mais, não damos mais atenção ao que os líderes falam, ao que Deus fala, ao que a palavra fala. Eu sou guiado por aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, pastor de si mesmo.
Não tem ninguém mais, nenhuma voz que eu possa ouvir, nenhuma voz que possa me indicar. É o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu acho, e acabou. A Bíblia diz assim, mas não importa. Eu penso que não. Não importa mais o que a Bíblia diz. Desobedeço voluntariamente e propositadamente, porque eu tenho uma causa, a minha vontade, o meu desejo, e ela vem sempre acompanhada de uma justificativa. Aliás, nós somos bons nesse negócio. E achamos que vamos levar Deus no bico. E achamos que vamos levar Deus na conversa. Como um menino rico, que quando Jesus disse, larga tudo que tem, vem de mim e me segue. Ele disse, Jesus, eu tenho feito todas as coisas. Eu já sou 99% crente fiel ao Senhor. Eu tenho só aquele 1% safadão. É só 1%. Eu já fiz tudo, eu sei todas as coisas. E Jesus disse, então vende tudo e me segue. Então ele não pôde ir. E nós temos as nossas justificativas. Mas o meu pai não faz, mas a minha mãe não vai, meu marido não quer, minha esposa não deixa. Mas eu não posso, eu não consigo, mas eu sou diferente. A Bíblia diz, nós temos que buscar ser como Jesus. Mas Jesus era Deus, eu não sou Deus. Nós temos sempre uma justificativa. A desobediência, ela é acompanhada de uma causa e uma justificativa. E nós nos fazemos de desentendidos com Deus, para desobedecê-lo. Olha o que Jesus diz, o que Deus diz aqui no livro de Hebreus, quando eles me tentaram lá no deserto, quando eles me provocaram lá no deserto, provocando a Deus, tentar a Deus, abusar da sua boa vontade. Às vezes nós nos fazemos de desentendido, irmão. Quando queremos desobedecer, Senhor, não estou entendendo. Vai lá e faça. Não compreendo. Que foi? Não, nem sei o que está acontecendo. Eu não entendi direito. Eu não compreendi bem. A gente se faz de desentendido, como se não estivesse compreendendo o que está acontecendo. Como se nós não estivéssemos sabendo que nós estamos em uma batalha, uma guerra espiritual. E a Bíblia diz que Deus precisa de trabalhadores, Ele nos chama para ser os trabalhadores, mas nós fazemos nos desentendido. Não, mas eu acho que nem é comigo esse negócio. Não, mas talvez se eu ficar quietinho, fazer de conta que não percebi, ninguém vai me incomodar. Se eu me fazer com uma cara de paisagem, fazer uma cara de paisagem, para ver se Deus esquece de mim, para ver se Ele me erra. Coração endurecido, desobediente, se faz de desentendido, provocando a vontade de Deus. Olha aqui, irmão. Eu não posso ver a Lisiane quieta. Eu chego na cozinha, ela está lá lavando a louça tranquila, eu vou lá, eu dou uma cutucadinha, dou um abraço, passo o dedo na orelha. Sai daqui, homem, pare com isso. Eu fico lá, perturbando, parece aquelas moscas beronheiras. Aí ela começa a me avisar. Pare que isso não vai dar certo. E eu vou lá de novo. Pare que o negócio vai azedar. Eu vou lá de novo. Até que de repente o negócio azeda. E às vezes, irmão, olha aqui para mim, o marido é assim com a esposa, os filhos, vai provocando. E a gente diz, você está abusando da minha boa vontade. E às vezes Deus está avisando, olha, na minha ira, para que não vai dar certo. Se arrependa, porque não vai dar certo. Mude o comportamento, porque não vai funcionar. Mude a tua postura. Deus está falando, Deus está dizendo, através da palavra, através dos pregadores, no teu dia a dia, na oração, faça diferente, abandone o pecado, mude o estilo, pare de abusar da minha boa vontade. Até quando você acha que Deus vai suportar os nossos caprichos? O povo andava no deserto, eles fizeram um bezerro de ouro, eles murmuravam em todo o tempo, eles reclamavam em todo o tempo, e Deus foi suportando até que o dia da ira do Senhor chegou, e Ele disse, não entrarão no meu repouso. Desobediente, como criança, pega teu chinelo ali e passa embora. Eu não ouvi, mãe, que você mandou.
O Henrique tem uma desculpinha dele, que não cola mais, né? Foi sem querer. Tudo ele faz sem querer. E a gente vai, irmão, olha aqui. Ah, Senhor, me perdoe, é que a carne é fraca. Deus, para que não vai dar certo. Para de desculpa. Para de enrolar. Para de desobedecer. Para de se fazer de desentendido. Porque o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está próximo. Desobediência é sinal de incredulidade. O terceiro sinal de incredulidade que Deus fala aqui, ó, a miopia espiritual. Miopia espiritual, não enxerga nada. Não enxerga os milagres de Deus, os cuidados de Deus, mesmo estando embaixo do próprio nariz. Ingrato, ingrata. Deus tirou o povo lá da terra do Egito, com 10 pragas, matou até o filho do faraó. Abriu o mar para eles passar, eles pisaram pés enxutos. Mandou o ar-condicionado celeste, o pão não faltou um dia sequer, e o povo sempre reclamava. E todo dia, de tempos em tempos, eles murmuravam contra a liderança de Moisés. Deus tinha levantado a Moisés. Se rebelavam contra a liderança que Deus tinha levantado. Se rebelavam contra o próprio Deus. Achavam que Deus estava, que a situação não estava confortável. Nós estamos no meio do deserto. Deus nos deixou no deserto. Que saudade das cebolas do Egito. Desprezando a bondade de Deus. Desprezando os milagres de Deus. Desprezando o cuidado de Deus, com que Ele cuidava deles todos os dias. Quando nós estamos com a incredulidade entrando no nosso coração, nós não enxergamos. Nós desprezamos tudo que Deus fez até hoje, porque temos uma nova necessidade. Estamos sempre atrás daquilo que não temos e desprezamos tudo aquilo que Deus já nos deu. Uma família nova, restaurada, vida nova, a salvação eterna. Miseráveis homens que somos, não merecemos nada de Deus, mas Ele voluntariamente, pelo seu amor, nos dá e nos promete o melhor dessa terra. Ele nos salvou pelo seu sangue, morreu na cruz por nós, para nos dar aquilo que nós nunca conseguiríamos alcançar, e nós nos achamos no direito de exigir algo mais. Meu irmão, olha aqui para mim, Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. Ele nos deu tudo, e tudo que temos é dele. O ar que respiramos é dele. A vida que está em nós é dele. Ele não nos deve nada. Não temos nada para cobrar, mas não conseguimos ver. Miopia espiritual. Nós não conseguimos enxergar mais a bondade de Deus. Não conseguimos mais sentir a presença de Deus. Não enxergamos mais nada, não vemos mais nada. E então fazemos como o povo de Deus lá do Egito. Reclamamos dia após dia por aquilo que não temos. Desprezando tudo aquilo que Deus já nos deu até aqui. Desprezando o cuidado e o amor e a bondade de Deus até hoje. E por último, o último sinal da incredulidade que o próprio Deus colocou aqui, é o afastamento de Deus e consequente esfriamento espiritual. Ele disse: esse povo nunca me conheceu, eles nunca foram meus amigos de verdade, eles nunca quiseram saber quem eu era, eles estavam apenas interessados no livramento que eu podia oferecer. Estavam apenas interessados em deixar de ser escravos. Eles pensavam neles mesmos, não foram meus amigos de verdade. E o povo, na primeira oportunidade que tinha, eles se afastavam de Deus. Na primeira oportunidade que tiveram, Moisés subiu no monte para falar com o Senhor, e eles fizeram o bezerro de ouro. E eles começaram a ocupar aquilo que era de Deus com outras coisas.
Afastamento de Deus. A gente começa a se afastar de Deus, irmão, e não percebe. E às vezes nós começamos a ocupar, olha aqui para mim, ocupar o tempo que era de Deus com outras coisas lícitas, mas que nos afastam de Deus. O que tem eu faltar um dia na célula e ir passear no parque, é pecado isso? É claro que não, mas o tempo é de Deus. Estamos tirando aquilo que é de Deus e ocupando com outras coisas que são lícitas, que são, na teoria, boas, mas que estão concorrendo com aquilo que é de Deus. Todas as vezes não existe vácuo na nossa vida espiritual, irmão. Todas as vezes que nós tiramos algo que é de Deus, nós preenchemos com outra coisa. Todas as vezes que nós abrimos mão de estar um tempo com Deus, nós investimos este tempo em outra coisa. E às vezes o que está nos afastando de Deus não é o pecado, não são as coisas más, mas são coisas lícitas que vêm para nos afastar de Deus. É mais gostoso ficar no sofá assistindo Netflix no domingo à noite. É mais gostoso ficar no sofá assistindo futebol no domingo à noite. É pecado? É claro que não, mas concorre com Deus. Nós estamos trocando o nosso tempo com Deus, já estamos nos afastando de Deus, consequentemente há um esfriamento espiritual. O povo nunca me conheceu de verdade, nunca esteve comigo de verdade. Mas também o escritor aos Hebreus, ele nos dá aqui o antídoto para a incredulidade. E o primeiro deles, irmão, olha aqui para mim. Está lá no livro de Hebreus, ele fala aqui no versículo 12. No versículo 13, ele disse: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E olha aqui o versículo 13, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. O primeiro antídoto da incredulidade é o discipulado, irmão. Animem-se uns aos outros, exortem-se uns aos outros. A comunhão com Deus e com os irmãos e a prestação de contas a alguém é que guardará o nosso coração da incredulidade. É quando nós estamos vivendo com alguém, alguém nos ajuda no dia difícil. E nós estamos caminhando com alguém lá na célula, ou o meu líder, prestar contas para alguém. E às vezes nós fazemos o caminho inverso. Quando vem a decepção, quando vem a frustração, a incredulidade começa a entrar no nosso coração. A primeira coisa que a gente faz é não ir na célula. A primeira coisa que a gente faz é fugir dos irmãos, fugir do pastor. Se entra no mercado, o pastor está vindo aqui no corredor, eu mudo para o outro. Já vão me perguntar se eu estou bem, já vai querer saber da minha vida. Eu não quero prestar conta para ninguém. Eu quero viver em paz com os meus pecados. Eu quero viver em paz com a minha vida errada. Eu não quero que ninguém tente me corrigir. É por isso que é necessário o discipulado. A Bíblia diz aqui: exortai-vos uns aos outros, cuide um dos outros. A Bíblia não diz, peça para Deus mandar um anjo te exortar. A Bíblia não diz, ore porque Deus vai falar contigo. Ele disse, não, é em comunhão uns aos outros. Caminhe junto com alguém. Tem alguém para estar do teu lado, para te motivar nos dias difíceis, para chamar a atenção quando a coisa começar a ficar torta, quando o pensamento começar a ir errado, quando a tristeza vier, quando a preguiça vier, quando a fraqueza chegar. Porque senão a incredulidade, ela encontra um ninho no coração daquele que está ocioso, daquele que pratica o ostracismo, que se esconde. Nós fazemos sempre o caminho inverso. Quando a gente começa a esfriar o coração, começa a endurecer, o pecado vem, a tristeza vem, a decepção vem. Ao invés de a gente correr para o meio dos irmãos, correr pedir oração, correr pedir para me ajudarem, nós fugimos de Deus, fugimos dos homens de Deus, fugimos das mulheres de Deus,
Fugimos daqueles que estão do nosso lado, nós não queremos mais ouvir, eu não quero saber, eu agora estou com o coração endurecido. Mas a prestação de contas a alguém é que guardará o nosso coração da incredulidade. É difícil às vezes, irmão. Eu falo aqui sempre na igreja que a minha pastora é a Lisiane. Às vezes é com ela que eu choro, estou de saco cheio desse negócio. Tem uma coisa, o que eu faço? Não sei o que faz, o que se acha? E ela então me fala, amor, é assim, assim, assim. O que se acha? Pense assim. E às vezes eu concordo, é verdade, mas às vezes eu digo, eu vou pensar. Mas já teve vezes que a situação se inverteu, ela estava meio para baixinho, eu digo, o que foi, mãe? E daí eu sento com ela e a gente conversa. E nós nos animamos um ao outro, porque ninguém está bem todos os dias da sua vida. Ninguém é autossuficiente a não ser Deus, irmão. É só Deus autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Para que a incredulidade não entre no nosso coração e nos deixe um coração endurecido. Então nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Então nós não queremos mais aceitar o chamado de Deus. Então nós não estamos mais dispostos a pagar preço pelas causas de Deus. Então nós não queremos mais, eu não quero mais, a incredulidade já entrou. E o segundo, ele fala aqui, é retermos firmemente a nossa confiança em Cristo até o fim. Ele está dizendo que é de confiar em Deus e acreditar em Deus, porque se tudo está indo bem, a minha vida está nas mãos de Deus. Mas se tudo está indo mal, ainda minha vida está nas mãos de Deus. Se eu estou feliz, alegre, Deus está do meu lado. Mas se eu estou triste, decepcionado e frustrado, Deus ainda está do meu lado. Deus está regendo a minha vida, quer eu tenha vitórias, quer eu tenha aparentes fracassos, Ele está cuidando de mim, porque mesmo quando eu penso que estou perdendo, com Deus eu estou sempre ganhando. Ele diz, diga ao fraco, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se a minha vida está nas mãos de Deus, então Ele está cuidando de mim. Eu posso estar lá no deserto, mas o maná não vai faltar. Confiança, confiar em Deus. Estou passando por lutas, estou passando por dificuldades, mas Deus está vendo esse negócio, e se Ele está permitindo eu passar por isso. Um dia eu estava andando na rua, eu e meus irmãos, e veio uma piazada, uma galera, de noite. Quando nós passamos por aquela piazada lá, eles começaram a falar com a gente. Nós estávamos voltando do futebol, tudo piazadinho. E eles começaram a mexer com a gente não deu bola. E a gente começou a orar, né? Era o que nós sabíamos fazer, tinha aprendido na igreja. Ó, Senhor, guarda a gente, livra nós. Tem umas horas que dá uma fé na gente, irmão. Deus manda a gente passar nos apertos, para a gente aprender a orar, mesmo sem ter vontade. Nós começamos a interceder lá, e os caras começaram a jogar pedra em nós. Tinha uns 30, eu acho. Aquela chuva de pedra. Nós estávamos descendo o morro, eles estavam subindo, eles jogavam de cima para baixo. Mas pedra, irmão. Passava pedra assim, eu trocava o passo, ela passava assim. O rolinho, desde aquele tempo já ganhava rolinho já. E a gente foi orando, foi orando e foi orando. E eu não vi, porque eles ficaram uns 2 minutos pelo menos jogando pedra na gente. Não acertaram nenhuma. Aí eu escutei um barulho na janela abrindo, e alguém gritou, aqui para vocês, seus vagabundos, mexendo com a piazada, está na rua. Eu não sei o que ele mostrou, porque ninguém parou para olhar. Nós só queríamos ir para frente, subir de uma vez e ir embora. E fui embora me sentindo tão especial. Fui embora me sentindo assim guardado por Deus, uma experiência com Deus. Eu disse, Deus, era uma chuva de pedra, passava pedra na orelha da gente, se cantando, e nós não olhamos para trás, e não corremos, e continuamos andando e orando, e Deus livrou a gente daquele negócio. E depois eu fiquei pensando e disse, mas se uma pedra daquela acerta na minha nuca, me matava. Eu disse, Deus, e se o Senhor permite que uma pedra dessa me acertasse? Eu fiquei pensando comigo mesmo.
aqui me sentindo importantão aqui, porque Jesus cuidou de mim. E se Ele permitisse? Porque a minha vida está na mão de Deus. E se Ele permitisse? Eu comecei a pensar comigo, e aí eu ficaria frustrado, eu ficaria decepcionado. E eu fiquei em choque, de agora vale a pena confiar em Deus ou não vale? Porque pode ser que Ele permita na próxima. Pode ser que na próxima, e agora? Aí eu senti Deus e o Espírito Santo falando comigo, que se Ele permitisse que alguma coisa acontecesse comigo, Ele tinha um plano que era maior do que eu mesmo. E Ele ia me usar para o plano dele, que era maior do que eu mesmo, porque a minha vida estava nas mãos dele. Se Ele permitisse ou não permitisse, eu estava sendo usado para Ele, por Ele. Ele me lembrou de Paulo, que ia para as prisões por um propósito de Deus. Ele estava nas prisões. Confiança. Se nós retermos firmemente a nossa confiança em Cristo até o fim, então nós venceremos a incredulidade. Nós precisamos estar atentos aos sinais: o coração endurecido, a desobediência, a miopia espiritual e o afastamento de Deus. Mas o afastamento não é de um dia para o outro, é gradativo. Agora eu vou ler a Bíblia, agora eu não vou mais. Meu tempo de ler a Bíblia, eu acho que eu vou ler um romance. É pecado ler um livro? Não. Mas eu estou substituindo por algo aquilo que era o tempo de Deus. É algo aparentemente lícito, mas que não convém. Nós nos afastamos de Deus e quando percebemos é tarde demais. Fica em pé em nome de Jesus. Combatendo a incredulidade. É por isso que eu sempre digo aqui que o clima é de festa, mas o ambiente é de guerra. O clima é de festa, mas o ambiente é de guerra. Porque todos os dias o pecado vem. Todos os dias as decepções vêm. Todos os dias as frustrações vêm. Todos os dias nós somos alvos de Satanás, do inferno, de nós mesmos, das nossas presunções, do nosso orgulho, da nossa soberba. E temos a tendência de endurecer o coração, porque não queremos baixar a cabeça para ninguém. Eu sempre fui soberbo, sempre fui orgulhoso. Essa é uma das grandes lutas da minha vida, para viver a vida com Cristo, vencer o orgulho todos os dias. E eu me lembro que quando nós estávamos no ITQ, eu e meu irmão, a gente fez o ITQ junto. Eu tinha notas melhores do que a dele. E eu me orgulhava de ter notas melhores do que a dele. E eu achava que eu seria um pastor melhor do que ele, porque as minhas notas eram melhores. Então eu estava um nível acima, porque eu ensinava ele algumas coisas. E um dia nós estávamos num culto, nós servimos a Deus na mesma igreja. E chegou no momento da oração, nós estávamos na frente. E Deus falou muito forte no meu coração que Ele estava me dando um ministério, algo muito grande Ele ia fazer através da minha vida. E que Ele estava entregando, e eu estava totalmente tomado por Deus e o Espírito Santo. Eu não conseguia falar, eu só chorava. E Deus falava comigo. Então eu abri meus olhos e na minha frente estava o meu irmão também orando, assim meio que do meu lado. E Deus disse: vai lá e pede para o teu irmão colocar as mãos na tua cabeça, que eu vou liberar isso na tua vida através da vida dele. E na mesma hora eu disse: o que, Deus? Mas as minhas notas são melhores do que a dele. Como que ele vai... Como que através dele, então o pastor lá, o titular? E Deus falou para mim que eu escolho aquele quem eu quero usar e como eu quero usar. E Deus falou para mim: a tua bênção está na mão do teu irmão. Se você quiser, vai lá e pega. Se você não quiser, você perdeu. Ele queria me dar algo, mas precisava vencer o orgulho. Eu tinha que vencer o orgulho. Pela graça de Deus e misericórdia de Deus, o Espírito Santo me convenceu. E eu fui até lá chorando e peguei as mãos do meu irmão. Ele não entendeu nada.
Eu coloquei as mãos dele na minha cabeça e disse: meu irmão, me abençoe, porque tem uma bênção grande de Deus, está na tua mão. Ele mandou você entregar para mim, me abençoe, me abençoe. E eu fiquei desesperado. E ele não entendia e não falava nada. Eu dizia: fale, homem do céu, fale, me abençoe, libere a bênção de Deus na minha vida. E quando ele orou, eu senti a presença de Deus ainda mais forte. Porque às vezes o orgulho endurece o nosso coração. E nós queremos ser importantes demais e achamos que algumas pessoas não servem. Um dia alguém falou para mim assim: pastor, o senhor tem que cuidar de mim, porque o senhor não cuida de mim. O senhor é que é o pastor dessa igreja. Eu falei: mas meu irmão, não tem ninguém cuidando de você. Os líderes da rede, o líder de célula, eles não estão cuidando de vocês, deixaram você. Eles disseram: não, pastor, eles estão cuidando de mim, mas você que é o pastor, eu quero que você cuide de mim. Eu falei para ele: mas então você quer ser cuidado ou quer ser importante? Porque você quer ser importante. Se alguém está cuidando de você, o cuidado não é meu, não é daquela pessoa, é de Deus, é o Espírito Santo que está cuidando de você. É Deus que cuida de você, Ele escolhe quem Ele quiser. O orgulho, a soberba, endurece o nosso coração e permite que a incredulidade entre. Então nós fechamos os nossos ouvidos para a voz de Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos, abra o teu coração. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Feche teus olhos. Abra os teus olhos espirituais. Comece a falar com Deus. Diga: a Deus, eu quero ver. Me deixa ver, Deus, e enxergar tudo que o Senhor tem feito em mim, por mim e na minha vida. Comece a olhar e ver, e retire do teu coração a ingratidão. Diga: Deus, eu não quero ser ingrato. Eu não quero ser ingrato, Deus. Eu aceito o que o Senhor fez por mim, irmão. Deus não te deve nada. Deus não me deve nada. Nós não temos nada para cobrar de Deus. Nós não temos nada para exigir de Deus. Ele já nos deu tudo. E por Ele é que nós temos vida. Foi o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário que nos trouxe vida. Foi a morte dele lá na cruz do Calvário que nos garante vida eterna. Todo o resto é fruto da bondade, da misericórdia e da benevolência do Senhor. É por causa da vontade boa, perfeita e agradável. E somente por causa da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Firmados em Cristo. Pai, em nome de Jesus, olha para o nosso coração agora, meu Deus. Olha para nós agora, Deus, que ouvimos a Tua palavra. Querido Espírito Santo, e endireita o nosso olhar. Querido Espírito Santo, e conserta a nossa visão. E que nós possamos, Deus, a partir de hoje, mudar o nosso posicionamento. E entendermos, Deus, que tudo que temos vem de Ti. Tudo que somos vem de Ti. E a nossa vida está nas Tuas mãos, Deus. E nós estamos aqui para viver a Tua vontade, para cumprir com os Teus planos, com os Teus propósitos na nossa vida. Espírito Santo, derrama agora dos céus a Tua chuva. Vem com a chuva serôdia, a chuva temporã,
sobre a terra seca, sobre o coração endurecido, frustrado, decepcionado. Espírito Santo de Deus, vem agora, ajuda-nos, Senhor, a detectar a incredulidade e combatê-la, meu Deus, pelo Teu Espírito. Convence-nos, Senhor, nessa hora. Convence-nos, Espírito Santo, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.